Nesse vídeo agora, eu quero falar sobre os segredos para você forjar, formar a mentalidade de um líder inabalável. E por que eu estou fazendo isso aqui agora? Porque eu quero conseguir ajudar você enquanto eu melhoro também. É só isso que eu quero. E antes da gente começar, eu quero te convidar, eu quero te pedir para você ativar o sininho, para você deixar o seu like, para você lembrar de compartilhar, porque só assim esse vídeo vai atingir outros líderes, outros gestores, porque no fundo, todos nós queremos melhorar em algum nível. Se você soubesse que existe um método, uma forma de pensar que pode te dar clareza estratégica em meio ao caos, pode te dar força diante da pressão e dos resultados de serenidade, mesmo quando o cenário econômico parece desmoronar. Será que você se interessaria por isso? Essa filosofia existe. Ela se chama estoicismo ou liderismo. E hoje eu quero compartilhar com você pelo menos 7 exercícios estratégicos e práticos que são transformadores e que, se você aplicar, isso pode mudar a forma como você lidera. Eu não estou falando aqui de teorias acadêmicas, eu estou falando de ferramentas para a mente do líder, para elas serem usadas no seu dia a dia, porque provavelmente, assim como eu, você já se sentiu sobrecarregado pela ansiedade de uma pré-reunião, de um conselho, paralisado pelo medo do futuro no seu setor, talvez até frustrado pelos resultados que você nem pode controlar. Se a sua resposta for sim, então presta muita atenção, porque o que você vai aprender hoje nesse vídeo não é só uma filosofia, é um treinamento para a liderança real. Eu quero começar com o exercício número 1, e ele tem o nome de o foco do comandante. É você trabalhar a dicotomia do controle na gestão. É fundamental que toda a liderança estratégica, e talvez o exercício mais libertador de todos na história greco-romana, Epiteto, que era um dos mais influentes filósofos estoicos da época, ele resumiu a ideia de uma forma brilhante para os líderes. Ele disse que a eficácia e a liberdade começam com uma clara compreensão de um princípio. Algumas coisas estão sob o nosso controle e outras não. Então, pare e pense por um segundo. Quanto da sua energia de liderança, do seu tempo, da sua paz, você gasta preocupado com coisas que estão completamente fora do seu controle? A volatilidade do mercado, as ações de um concorrente, a opinião da mídia, o resultado final de um lançamento que depende de múltiplos fatores, a política econômica do país. Nós nos desgastamos tentando controlar o incontrolável e o resultado é sempre o mesmo: frustração, ansiedade, impotência estratégica. O exercício aqui é simples, mas ele exige uma prática constante diante de qualquer desafio que te cause estresse. Pare e se pergunte: o que nessa situação está sob o meu controle como líder e o que não está? Sobre o seu controle estão as suas estratégias, as suas reações, as suas decisões, a cultura que você construiu, os seus valores, o esforço da sua equipe. Agora não está sob o seu controle o resultado final dessas ações. As reações dos concorrentes, as circunstâncias macroeconômicas e o passado. A mágica acontece quando você decide focar 100% da sua energia naquilo que você pode controlar. Por exemplo, você pode ter uma negociação crucial. O que está fora do seu controle? Se o outro lado vai aceitar, se o humor deles estará bom, se os fatores externos vão impactar a decisão deles. O que está sob o seu controle? Sob o seu controle está você se preparar da melhor forma possível, conhecer os seus números, se antecipar às objeções, ter um plano B e, o mais importante, a sua postura.
a calma durante a negociação. Quando você faz essa distinção, a ansiedade diminui drasticamente, porque você para de lutar uma batalha perdida contra a realidade. Você aceita o que não pode mudar e aí você age com força total naquilo que pode. Isso não é passividade, é inteligência estratégica. É alocar os seus recursos para onde eles realmente podem gerar resultados. Presta atenção no que eu vou te ensinar. 2 colunas. De um lado você vai escrever o que está sob o controle, do outro lado fora do seu controle. O ato de escrever clarifica a mente. Você vai se surpreender com quanto da carga mental do líder está na coluna errada. A partir daí, faça uma escolha consciente. Foque apenas na primeira coluna. Essa é a chave para serenidade estratégica. Pega a visão. O exercício 2 se chama o estrategista resiliente. É você conseguir ter a premeditação dos riscos. Pode parecer estranho, mas um dos exercícios mais poderosos para criar resiliência organizacional e diminuir a ansiedade corporativa é o planejamento do pior cenário. Sêneca, ele recomendava que de tempos em tempos um líder parasse para pensar no que poderia dar errado. O que não é esperado tem um efeito mais esmagador. O que é previsto é suportado com mais facilidade, ele escreveu. E isso não é pessimismo, isso é gestão de risco de altíssimo nível. A maioria dos gestores, eles vivem com medo vago do futuro, o medo de perder um cliente-chave, de uma crise de imagem, de um concorrente disruptivo. Esses medos, eles paralisam justamente porque são vagos e indefinidos. O exercício premeditativo, ele consiste em trazer esses riscos para a luz. Sente-se com a sua equipe e pergunte: qual é o nosso maior risco nessa situação? Qual é o pior que pode acontecer quando esse projeto ou com essa empresa? E não pare por aí, vá mais fundo. E se o pior acontecer, como que nós vamos lidar com isso? Quais seriam as nossas ações imediatas? Quais recursos, caixas, parceiros, talentos a gente vai ter para ajudar a superar isso? A empresa vai sobreviver? Na maioria das vezes, você vai descobrir 2 coisas. Primeiro, que o pior cenário raramente é tão catastrófico quanto o monstro que a imaginação coletiva cria. E o segundo, que é o mais importante, você vai perceber que mesmo que o pior aconteça, a sua organização tem mais forças e recursos para lidar com a situação do que imaginava. Esse exercício ele tem 3 efeitos muito poderosos na gestão. Primeiro, ele vacina a empresa contra o choque. Se você já pensou na possibilidade de uma crise, quando ela acontece o impacto é menor. A sua equipe não é pega de surpresa. Segundo, prepara a empresa para a ação. Ao pensar em como lidar com o pior cenário, você já começa a criar um plano de contingência. Você deixa de ser uma vítima passiva do mercado e se torna um agente preparado. Gera gratidão e foco no presente. Ao contemplar a perda de um contrato ou de um talento, você passa a valorizar mais do que tem agora. Pratique isso mensalmente, trimestralmente ou antes de uma grande iniciativa. Faça uma simulação de desastre estratégico. A sua liderança se tornará mais corajosa, a sua empresa mais preparada e, paradoxalmente, uma cultura muito mais otimista e tranquila. O terceiro exercício eu chamo de a visão do helicóptero. Esse é um exercício de perspectiva, uma ferramenta poderosa para diminuir o tamanho dos problemas operacionais e a importância do ego na liderança. Nos romanos antigos, Marco Aurélio, que era o imperador filosófico, ele usava essa técnica. Ele se imaginava subindo cada vez mais alto e olhando o Império Romano para o mundo, para a imensidão do cosmo. Lá de cima, ele se perguntava: quão grande realmente é o meu problema? Como líder, nós tendemos a viver imersos na operação onde nossos problemas parecem gigantescos. A visão do helicóptero, ela fura essa bolha. Ela nos lembra da vastidão do mercado, na transitoriedade das vantagens competitivas. Quando você estiver sobrecarregado por um problema tático,
Experimente fazer isso. Visualize-se subindo, vendo o seu escritório de cima, da sua empresa, da sua cidade, e mentalmente você vai subindo até ver o mapa do seu setor, dos concorrentes, das tendências globais. E aí você olha para o seu grande problema a partir dessa perspectiva. Será que ele ainda parece tão definitivo? Esse exercício, ele não serve para minimizar os problemas, mas para libertar a sua mente para encontrar uma solução estratégica. Ele te ajuda a reduzir a ansiedade operacional. Problemas vistos de longe perdem o caráter do fim do mundo. Aumentar a visão estratégica, lá de cima, você enxerga tendências, as oportunidades que você não via no meio do fogo. Combater o microgerenciamento. Você percebe que é apenas uma parte de um sistema maior e confia mais na sua equipe para cuidar dos detalhes. A próxima vez que você se sentir afogado em um problema operacional, lembre-se de voar. A perspectiva estratégica muda tudo. O quarto exercício eu chamo de o imperativo da adaptação. É a impermanência nos negócios. Eu gosto da história dos estoicos porque eles eram mestres em encarar a realidade de frente. E uma das realidades mais fundamentais dos negócios é que tudo é impermanentemente. Modelos de negócios, tecnologias, vantagens competitivas, liderança, tudo muda, tudo passa, tudo acaba. Isso pode soar meio deprimente, mas para o líder, isso é o contrário. A consciência da impermanência é a chave para você construir uma organização adaptável e com propósito. Esse exercício consiste em contemplar ativamente a natureza transitória do seu sucesso, olhar para o seu produto, para os seus principais clientes, para a sua equipe, para a sua própria posição e se lembrar silenciosamente, isso também passará. Quando você faz isso, duas coisas incríveis acontecem. Primeiro, você se desapega do sucesso presente. Você aprecia os bons resultados, mas entende que eles são empréstimos no mercado. Isso te impede de se tornar arrogante ou complacente. Você passa a se valorizar intensamente. Você passa a valorizar intensamente o agora. Se você sabe que sua equipe, os seus clientes não estarão com você para sempre, cada interação se torna mais importante. Se você sabe que sua vantagem competitiva é finita, você para de desperdiçar tempo e foco na inovação contínua. O Marco Aurélio ele escrevia: pense em si mesmo como já tendo encerrado seu ciclo. Você liderou, agora lidere o resto do seu tempo como um bônus. Essa mentalidade transforma cada trimestre em um presente. Não espere a crise para inovar. Contemple a possibilidade da disrupção para valorizar e fortalecer o que você tem hoje. O exercício de número 5 aqui, eu chamo de alquimia da liderança. É quando você transforma obstáculo em vantagem competitiva. Essa é talvez a mentalidade mais poderosa do líder. Quando para você não existe um evento puramente negativo no mercado, tudo o que acontece é fato. O que determina se é bom ou ruim é a nossa resposta estratégica. A máxima é: o obstáculo no caminho torna o caminho. Qualquer dificuldade pode ser usada como matéria-prima para o crescimento da sua empresa. Um cliente reclamou publicamente? Ótima oportunidade para praticar a transparência e melhorar o seu produto. O seu principal projeto falhou? É uma ótima oportunidade para praticar a resiliência, aprender com os erros e redefinir a estratégia com mais inteligência. Uma crise atingiu o seu setor? Isso é uma ótima oportunidade para praticar a coragem de inovar e ganhar market share dos concorrentes mais lentos. O exercício é, diante de qualquer obstáculo, se perguntar como podemos usar isso a nosso favor. Que oportunidade está escondida aqui? Essa mentalidade transforma a sua empresa de vítima em agente. Você para de reclamar, por que isso está acontecendo conosco? E começa a perguntar, o que nós vamos fazer com isso? É uma alquimia corporativa, transformar o chumbo da adversidade no ouro da vantagem competitiva. O exercício de número 6 aqui é o diário de bordo do líder. Muitos dos maiores insights da liderança
não vêm de livros, eles vêm da autoanálise. Escrever um diário de bordo, para mim, é um dos exercícios mais eficazes para organizar a mente estratégica e processar a complexidade da liderança. Sêneca, ele recomendava essa prática como uma forma de prestar contas a si mesmo, no final de cada dia. E olha como funciona isso. Antes de encerrar o seu dia, reserve 15 minutos, escreva sobre o seu dia como líder e use algumas perguntas como líder. Anote aí as perguntas. Primeiro, onde minha liderança falhou hoje? Onde eu agi por impulso? Onde minha comunicação foi falha? Onde eu poderia ter empoderado mais a equipe? Quais foram as minhas vitórias como líder? Onde você agiu em acordo com a cultura que você quer construir? Onde a sua decisão gerou um bom resultado? O que você aprendeu hoje sobre o seu time, sobre o seu mercado ou sobre si mesmo? Pelo que eu sou grato hoje na minha organização. Escrever te força a desacelerar e refletir. Decisões caóticas e emoções, quando colocadas no papel, perdem a força. O diário se torna um espelho da sua gestão e um registro do seu progresso. O exercício número 7, eu chamo de o legado e a urgência. É como se fosse um momento Mori para os líderes, sabe? Momento Mori significa lembre-se de que você é mortal. Para um líder, isso se traduz em lembre-se de que seu tempo é finito. A consciência da nossa finitude tem um poder incrível de colocar as prioridades em ordem e nos forçar a liderar com mais urgência e autenticidade. Como Steve Jobs disse, lembrar que não estaremos aqui para sempre faz com que todo o ruído, medo do fracasso, orgulho, expectativas externas desapareça, deixando apenas o que é verdadeiramente importante. O exercício é se perguntar regularmente: se esse fosse o meu último ano nessa posição, no que eu focaria? Eu realmente estou gastando meu tempo e o da minha equipe com coisas que realmente constroem um legado? Eu estou sendo o líder que minha equipe merece e que eu gostaria de ser lembrado? O momento Mori para um líder não é sobre a morbidez, é sobre propósito. É um antídoto contra o curto prazismo. É a gestão focada em métricas de vaidade. Ele te sacode e diz: seu tempo no comando é limitado. Não desperdice. Esses 7 exercícios, eles são um kit de ferramenta para construir uma fortaleza de liderança. Eles não prometem um mercado sem problemas, mas prometem te dar uma força para liderar em qualquer cenário. O liderismo não é uma filosofia para ser lida, ela é para ser vivida na sua gestão. Comece hoje. Escolha um exercício e pratique cada pequena ação. Você estará forjando, moldando uma liderança mais calma, mais forte e mais livre. E se você ficou comigo aqui até agora, eu só tenho um único pedido para você: que você possa se inscrever no canal, que você possa deixar o seu like e deixar a sua mensagem. E se você não sabe o que escrever, escreva: eu estou me tornando um líder melhor. Assim eu saberei que você ficou comigo aqui até o final. Compartilhe esse vídeo com aquele gestor que você entende que precisa ouvir um pouco disso, que precisa se tornar uma pessoa melhor. Eu espero verdadeiramente que você continue nessa jornada, porque eu estou aqui cumprindo o meu propósito: contribuir ativamente no desenvolvimento humano e organizacional, melhorando a mim, ajudando você, e vamos construir um novo caminho, uma nova jornada. Lembre-se de se lembrar de nunca mais esquecer. O melhor está por vir. Ouse ir além.